A Polícia Civil incinerou mais de 2 toneladas de drogas na manhã de hoje. A maioria, mais de 80%, era maconha. Nos pacotes, maconha, haxixe, Roupinol e êxtase. A maioria foi apreendida por todas as forças policiais ao longo do ano. O delegado lembra que sem o consumo das drogas, o vício não é alimentado, nem o crime. O tráfico de drogas é um crime matriz para uma diversidade de outros crimes, como lavagem de dinheiro, porte de armas, roubos, furtos, de homicídios, formação de quadrilha. E a desarticulação dos esquemas de tráfico de drogas possibilita também a diminuição indireta de um grande espectro de outros crimes. Daí a importância de continuar de maneira persistente no combate ao tráfico. Das 2,5 toneladas de drogas destruídas nesta quarta-feira, a maioria é maconha. Exatamente 2 toneladas e 392 quilos do entorpecente foram destruídas neste incinerador. 100 quilos de cocaína e 60 quilos de crack estão entre as outras drogas incineradas. O delegado diz que, ao todo, 17 toneladas de drogas foram apreendidas e incineradas desde 2014. O fluxo de drogas apreendidas ela oscila de ano a ano, depende muito do sucesso das investigações, do fluxo de drogas, da sazonalidade da droga, mas tem sido apreendidos volumes expressivos de drogas, tanto esse ano como nos anos anteriores. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de negar um pedido para que presos voltem aos estados de origem. O pedido foi feito na semana passada pela Defensoria Pública da União e beneficiaria mais de 100 presos. Só o Rio de Janeiro receberia de volta 55 criminosos considerados perigosos, entre eles Fernandinho Beiramar. Ao negar o pedido, Moraes argumentou que não há ilegalidade na manutenção dos condenados em presídios federais, ao contrário do que defendia a DPU. E o futuro de Aécio Neves no Senado ainda está longe de ser resolvido. O plenário adiou a votação que poderia devolver o mandato do tucano. Agora está nas mãos do Supremo, que deve decidir na semana que vem se o Congresso pode rever afastamentos determinados pela Corte. Até lá, Aécio está sem passaporte, sem acesso ao Senado e proibido de sair de casa à noite. Com uma reação praticamente unânime contrária à decisão da primeira turma do Supremo, a expectativa era de que o Senado votasse nesta terça-feira o caso que envolve Aécio Neves. Ele está afastado do cargo e proibido de sair de casa à noite. O que reforçou essa possibilidade da votação foi uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou recursos da defesa do senador e do PSDB. O pedido era para que as punições fossem suspensas até que o plenário julgasse a ação que questiona se o legislativo pode rever medidas cautelares do judiciário contra parlamentares. Como em política, um dia sempre pode ser diferente em relação ao outro, o Senado abriu a sessão nesta terça com a ideia de adiar a votação em plenário sobre o senador Aécio. A proposta teve o apoio do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e de um grupo de parlamentares. O requerimento para adiar a votação gerou polêmica. O senador Renan Calheiros, do PMDB, foi contra. É fundamental que nós possamos afirmar, não apenas o Senado, porque essa crise não é do Senado, nem é da Câmara, nem é da Presidência da República, nem é do Supremo Tribunal Federal. Essa crise é de todos e exige dos atores institucionais muita responsabilidade para que nós possamos sair dela. Por 50 votos a 21, a votação foi adiada para o dia 17 de outubro, uma semana depois do julgamento marcado pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que vai decidir se o Congresso Nacional pode ou não anular decisões do Judiciário sobre parlamentares. Para mim está claro que não cabe ao Senado apreciar esse tema. O adiamento foi a decisão menos pior. O PT decidiu apoiar o adiamento da votação para dar tempo ao Judiciário para se manifestar. É preciso respeitar a autonomia e a independência de cada um dos poderes e quem tiver de ser punido, que seja punido pelo órgão que constitucionalmente lhe diz respeito. O presidente do Senado comemorou o que chamou de vitória do diálogo, principalmente a conversa que ele teve com a presidente do Supremo. Por isso, eu estou, sinceramente, aqui rouco de dialogar, mas feliz por entender
que a harmonia dos poderes, eu tenho convicção e muita esperança que ele prevaleça no final. Agora, se o Supremo decidir que o Congresso não pode rever decisões do Judiciário, aí já é outra coisa. Eu não trabalho sobre hipótese. Fica então a bola lá com os ministros do Supremo. Exatamente. Olha, foi uma decisão de bom senso mesmo dos senadores, como se esperava. É a casa do bom senso, né? Olha, senta que o leão é manso, vamos conversar, vamos fazer política. Mas ao contrário do que disse ali o senador Renan Calheiros, a crise não é geral. A crise política e ética é da classe política. Ele, por exemplo, responde a 17 gravíssimas acusações de corrupção envolvendo recursos públicos. Portanto, é uma crise da classe política. E o Supremo Tribunal Federal tem sim autonomia e poder para tomar as decisões que achar convenientes no combate a essa corrupção. Há uma dúvida, uma pequena dúvida, que vai movimentar o debate do Supremo no próximo dia 11, que é a sessão, o dia marcado para isso lá na Suprema Corte, que é o seguinte: a Constituição prevê concede essa prerrogativa ao Supremo de decretar a prisão do parlamentar, deputado federal ou senador, em casos de flagrante delito. Não foi esse o caso que envolveu o Aécio Neves, ele não foi preso em flagrante. O que se atribuiu a ele foram atribuídas a ele medidas cautelares, não são prisões. Mas, ora, se o senador só pode ser preso em flagrante, como é que ele pode sofrer uma espécie de prisão domiciliar noturna ou uma meia prisão aí? É isso que vai ser discutido, mas sem dúvida nenhuma o senador Randolph está coberto de razão. O Senado Federal não tem que estar revisando decisões da Suprema Corte, coisíssima nenhuma. Logo depois de adiar a questão Aécio, o Senado aprovou ontem o projeto que acaba com as coligações para a eleição do Legislativo e cria regras para barrar legendas com baixo desempenho nas urnas. E hoje, o Supremo analisa a possibilidade de candidatos concorrerem sem necessidade de filiação a um partido político. A gente volta a falar com a Renata Dourado, que tem essa decisão na Câmara e também no Supremo, né, Renata? Pois é, Rodrigo, e é um assunto bastante polêmico, né? Na verdade, o Supremo vai analisar hoje um caso específico de um advogado que queria se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não pôde se candidatar porque ele não era filiado a nenhum partido político. Então, o Supremo vai analisar especificamente esse caso. A gente sabe que mexe com o corporativismo, seja dos partidos, dos próprios deputados. Existe toda uma estrutura hoje, por exemplo, existe um fundo que vai para os partidos, tem um programa de rádio e TV que também é por conta de partidos. Então, existe toda uma estrutura que funciona em prol, com a visão partidária. Mas há também quem defenda que a pessoa poder se candidatar sem necessariamente ter um vínculo com o partido, isso torna o processo ainda mais democrático, que é, por exemplo, o caso, o entendimento da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que encaminhou um parecer, um documento para o Supremo com essa visão, ou seja, de que o Supremo deveria, nesse caso, permitir essas candidaturas avulsas, ou seja, sem esse vínculo partidário, exatamente por ampliar e melhorar esse processo democrático. É um assunto que deve render aí bons debates, com toda certeza, porque, como a gente disse hoje, a estrutura partidária e político-partidária é totalmente voltada para os partidos. E também um outro assunto polêmico que os deputados devem voltar a discutir hoje é a questão daquele fundo com recursos públicos para bancar essas candidaturas. Então, ontem eles votaram um requerimento de urgência, então hoje devem voltar a analisar esse fundo polêmico aí para bancar essas candidaturas. Lembrando que tudo e qualquer que for relacionado, toda e qualquer mudança relacionada à reforma política tem que ser até a próxima sexta-feira, isso para começar a valer nas próximas eleições. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora uma decisão aí que vai gerar muita reação lá do Supremo, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, a grande dificuldade dessa deliberação do Supremo Tribunal Federal é que, novamente, a Justiça do Brasil vai estar legislando sobre matéria eleitoral. A tese é muito simpática, a de permitir, isso é democrático, que um cidadão sem filiação partidária possa registrar sua candidatura a presidente, a governador, a prefeito, ao que ele bem entender. Há grandes dificuldades práticas de isso ser realizado, porque, afinal de contas, tem, por exemplo, a divisão do dinheiro público de financiamento de campanha. E isso também abre caminho para que muitos vigaristas, muitos espertos, registrem candidaturas para ganhar um trocado,
para pegar ali uma parte do dinheiro do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Essas questões todas têm que ser resolvidas no âmbito do Poder Legislativo, para discutir isso, debater com a sociedade e chegar à conclusão de um projeto que vire lei e que discipline o acesso de candidatos individuais, isolados, independentes nas eleições, das eleições majoritárias. Agora, é no mínimo constrangedor que até por falta de iniciativa do Poder Legislativo, o Poder Judiciário continue legislando em matéria eleitoral. E a seguir agora é lei. O governador sanciona a nova previdência dos servidores do DF. O Band Cidade volta já.